No capítulo 138, segunda-feira, dia 22 de agosto. Santo chama por Teresa. Luzia decide contar toda a verdade para sua família. Teresa começa a tratar Carlos Eduardo com bastante indiferença. Afrânio vai ter uma conversa com Yolanda e questiona a esposa se ela realmente está ao lado dele. Sofia acaba surpreendendo Lucas. Bento vai ter uma conversa com Piedade e tenta convencê-la a dar o perdão a Luzia. Miguel vai conversar com Yolanda e acaba revelando que está conseguindo se entender com Olívia. Miguel e Bento conversam e continuam tentando a descobrir uma salvação para a cooperativa. Teresa vai conversar com Ceci e diz ter certeza que Santo ainda está vivo. Santo começa a chamar por Teresa. No capítulo 139, terça-feira, dia 23 de agosto, Teresa resolve sair sozinha para procurar Santo. Teresa começa a sonhar e tem alguns delírios. Martim e Yolanda começam a ficar preocupados com a situação de Teresa. Bento vai ter uma conversa com Beatriz e os dois falam sobre o projeto de Miguel e também dos outros cooperados. Martim vai ter uma conversa com Ceci e implora para ela ajudar a Teresa. O pajé começa a ficar bastante preocupado com a situação de Santo. Teresa começa a ter cuidados de um médico. Carlos Eduardo fica muito nervoso com Afrânio quando o sogro insinua que ele é o culpado pelo estado de saúde de Teresa. Teresa decide sair sozinha para tentar encontrar Santo e acaba avistando um índio bem na margem do rio. No capítulo 140, quarta-feira, dia 24 de agosto, Santo passa por ritual de cura indígena e abre os olhos. Martim tenta deixar Yolanda mais calma. Carlos fica bastante surpreso quando é informado que Teresa sumiu. Enquanto isso, Teresa continua seguindo o índio pela mata. Afrânio também começa a achar esquisito o comportamento que Carlos Eduardo está tendo. Depois de caminhar, Teresa chega até uma aldeia indígena. Encarnação continua implicando com Carlos Eduardo. Bento vai conversar com Miguel e dá a ideia de irem até um banco para conseguir um financiamento para manter a cooperativa. Martim vai conversar com Ceci e acaba falando que Teresa decidiu ir atrás de Santo. Encarnação conversa com Martim e tenta convencer o neto que Afrânio é uma boa pessoa. Santo é submetido a um ritual de cura feita pelos índios. Santo abre os olhos. No capítulo 141, quinta-feira, dia 25 de agosto, depois de se recuperar, Santo volta para casa. Luzia tem uma conversa com Piedade e pede uma chance a ela. Os cooperados vão conversar com Miguel e eles começam a discutir sobre as novas ideias para fazer as plantações. Santo tenta se lembrar de alguma coisa que tenha acontecido depois de ter levado os tiros. Uma curandeira dá um aviso para Teresa, deixando ela bastante preocupada. Afrânio tem uma conversa com Martim e pede para ele jantar junto com sua família. Dalva começa a demonstrar bastante ciúmes de Cícero. Martim e Afrânio se encontram no quarto e Encarnação não deixa a Yolanda entrar para não atrapalhar a conversa dos dois. Santo retorna para casa. No capítulo 142, sexta-feira, dia 26 de agosto, todos querem saber de Santo e como foi que tudo aconteceu. A notícia de que Santo está de volta começa a se espalhar por toda a cidade. Queiroz vai conversar com Carlos Eduardo e avisa que Santo está vivo. Luzia flagra Teresa em sua casa e fica bastante nervosa. Todos querem conversar com Santo e perguntam sobre como foi o atentado. Luzia vai conversar com Bento e pede para ele não dizer nada do que aconteceu para Santo. Já em casa, Santo começa a achar bastante estranho o comportamento que a família está tendo. Afrânio acaba surpreendendo Martim em seu escritório. Teresa retorna para sua casa. Luzia diz que precisa ter uma conversa com Santo. No capítulo 143, sábado, dia 27 de agosto, Santo vai prestar o seu depoimento ao delegado. Luzia vai conversar com Miguel e acaba se lamentando. Santo dá apoio a Olívia. Queiroz também vai conversar com Afrânio e diz sobre o retorno de Santo. Teresa conversa com Yolanda e afirma que já está decidida a se divorciar de Carlos Eduardo. Martim acha muito estranho todo o fanatismo que Cícero tem por Afrânio. Teresa vai se despedir do seu pai. Queiroz vai conversar com Chico Criatura para tentar descobrir como foi o atentado contra o Santo, mas ele afirma que não vai dizer nada. Santo vai até a delegacia para prestar um depoimento ao delegado. Beatriz pensa em fazer um abaixo-assinado e recolher assinaturas para que o projeto dos vereadores não seja aprovado. Martim começa a ficar desconfiado das atitudes de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo comunica a todos os seus aliados de Brasília que precisa fazer uma reunião com eles.